Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos. Meu nome é Marlúcia Cardoso, sou advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Estudaremos hoje a disciplina de abordagem filosófica da ética e do direito do trabalho. Oriento a vocês que façam a leitura de todo o material disponibilizado na sala virtual para que possam compreender melhor a matéria e aumentar seus conhecimentos a respeito dos temas ora tratados. Pois bem, iniciamos nossos estudos apresentando alguns posicionamentos sobre o que vem a ser ética. Ética é uma palavra de origem grega com duas origens possíveis. A primeira é a palavra grega ethos, que pode ser traduzida por costume. A segunda também se escreve ethos, porém que significa propriedade do caráter. Essa é a origem etimológica da palavra, ou seja, é a história de onde ela surgiu. Analisamos agora o significado de ética em português, que é o modo como ela será entendida em nossa disciplina. Verificamos que ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ela resulta das indagações ou das investigações sobre os princípios, a procura do bom ou da boa vida, do bem-estar da vida em sociedade, sobre o que deve ser feito e não o que pode ser feito, são alguns exemplos. Ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas, que o ser humano chegue a realizar-se a si mesmo como tal, isto é, como pessoa. A ética se ocupa e pretende a perfeição do ser humano. Observem agora esse triângulo que a gente tem ética, que se apresenta como uma matéria distinta ao direito e à moral. Estas três áreas do conhecimento se distinguem, porém têm grandes vínculos e até mesmo sobreposições. Tanto a ética, tanto a moral como o direito baseiam-se em regras que visam estabelecer uma certa previsibilidade para as ações humanas. Ambas, porém, se diferenciam. A moral estabelece regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu bem-viver. A moral independe das fronteiras geográficas e garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam esse mesmo referencial moral comum. De outro lado, diferentemente da moral, a lei ou o direito é imposto pela sociedade como forma de controle social. O direito busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado ou país. As leis têm uma base territorial. Elas valem apenas para aquela área geográfica onde uma determinada população ou seus delegados vivem. A lei se relaciona a uma comunidade em particular, bem determinada e situada geograficamente, o Estado. A lei se preocupa a curto prazo com a organização atual das liberdades. A lei se contenta em impor um mínimo de regras constritivas que solicitam esforços comuns. Acima do direito e da moral, o comportamento ético requer adesão íntima do indivíduo. É uma convicção pessoal. Necessita que as pessoas harmonizem-se de forma livre e consciente, seus interesses com os da coletividade. Ao passo que o direito, ou a lei, não se exige convicção pessoal às suas normas, pois elas são obrigatórias, impostas, coercitivas. Verifiquem por esse esquema que a ética, como uma consciência superior ou convicção particular, justifica a ação, a atitude ou comportamento do indivíduo, de modo que ele respeitará voluntariamente as regras morais de uma determinada sociedade.
as quais podem ser as mesmas normas impostas pela lei ou pelo direito. A ética pode ser verificada sobre vários aspectos: morais, culturais, ambientais, sociais, espirituais, etc. Feitas essas considerações iniciais sobre ética propriamente dita, passamos a analisar essas proposições conceituais sobre o enfoque da profissão ou sobre o aspecto do trabalho. Qual a importância da observação da ética no exercício do trabalho ou da profissão? Será que o trabalhador, no nosso caso aqui, o produtor de derivados do leite, perceberá alguma diferença, algum melhoramento ou proveito ao desenvolver o seu serviço buscando sempre o aperfeiçoamento, mantendo os padrões de qualidade dos produtos e tratando as questões profissionais sempre com a maior seriedade possível, desde que a seleção da matéria até a entrega do produto final? Vejam que ética, no exercício do trabalho, pressupõe a observação de princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta. É o como agir no exercício do trabalho. A ética está centrada na pessoa, na família, na coletividade e pressupõe que os trabalhadores estejam focados na luta por uma produção segura, cuja máxima seja a excelência para o alcance de altos padrões de qualidade dos seus produtos. É necessário que o trabalhador ou o produtor esteja sempre atento à sua postura ou à sua conduta, o intuito de oferecer o melhor trabalho possível, primando pela adequação dos seus produtos à exigência da sociedade, desde a escolha da matéria-prima até o eventual transporte ou eventual entrega do produto. Bem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa primeira parte da nossa aula de hoje. Essas considerações iniciais são de extrema importância para que a gente avance nos estudos dessa disciplina. Passaremos agora a abordar algumas noções básicas referentes aos direitos trabalhistas, as quais servirão como apontamentos para as atitudes do dia a dia em meio ao exercício do trabalho de vocês. Primeiramente, trataremos dos princípios do direito do trabalho. Os princípios são diretrizes, constituem as linhas gerais norteadoras que inspiram o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação das relações de trabalho. Podemos enxergar os princípios trabalhistas como fontes do direito do trabalho. Deles é que nascem as noções para a aplicação das leis. Dos princípios nascem as ideias gerais que justificam a criação das regras trabalhistas. Quanto à classificação, podemos citar agora alguns princípios trabalhistas, como, por exemplo, o princípio da proteção. O princípio da proteção no direito do trabalho, a preocupação é proteger a parte economicamente mais fraca, que é o trabalhador. Na dúvida, a decisão será em favor deste. E por que o trabalhador tem esse privilégio, essa facilitação ou regalia, como podemos assim dizer? Consideramos que o empregador ou a empresa possui meios ou condições financeiras maiores e melhores do que o trabalhador. E, em virtude disso, há um desequilíbrio entre essas duas partes. A aplicação desse princípio pressupõe a garantia de um maior equilíbrio entre trabalhador e empregador. Dessa forma, se pretende diminuir as desvantagens do trabalhador em face ao empregador. O segundo princípio, também importantíssimo, é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. É a impossibilidade jurídica de o trabalhador privar-se voluntariamente das vantagens conferidas pelo direito do trabalho. Como dissemos anteriormente, o trabalhador é a parte hipossuficiente, ou seja, a parte mais frágil dentro da relação trabalhista.
Por esse motivo, pode ocorrer, e como de fato ocorre por vezes, de o trabalhador ser forçado pelo empregador ou a empresa a assinar alguns documentos, abrindo mão de alguns direitos ou renunciando. Este tipo de documento, caso seja imposto para que o trabalhador assine, é completamente nulo, não possui valor algum, porque esse princípio da irrenunciabilidade não o permite. Trataremos agora do princípio da primazia da realidade. No direito do trabalho, tem maior valor o fato real do que aquilo que consta em documentos formais. A prova por testemunha ou as afirmações do trabalhador, que é o depoimento, possuem muito mais valor do que qualquer documento escrito. Esse princípio da verdade real ou primazia da realidade procura proteger o trabalhador de fraudes, em caso que ele seja forçado a assinar documentos, cujo teor ele desconhece ou nem sequer ele entende. Podemos observar, por esse princípio, que caso o empregador haja dessa maneira, ou seja, tente obter vantagem indevida para a empresa, sacrificando os direitos do trabalhador, ele desrespeita não só o princípio, como a ética, ao praticar uma conduta fraudulenta ou nociva dentro da relação de trabalho. Temos ainda o princípio da continuidade, que atribui à relação de emprego a mais ampla duração, considerando a mesma função, o mesmo local de trabalho. Nesse princípio, observamos que há um interesse nas regras trabalhistas de que o trabalhador permaneça no seu emprego, que ele tenha uma certa estabilidade no emprego. O empregador, em geral, não pode transferir o trabalhador de um local de trabalho causando transtornos a este, nem muito menos mudar sua função, rebaixando a sua condição dentro da empresa. Apresentamos também o princípio da intangibilidade salarial. A natureza alimentícia do salário o torna imune a descontos não previstos em leis e a outros ônus como a penhora. O salário, pessoal, não pode sofrer descontos não previstos em lei. É isso que esse princípio diz. Além disso, já é pacífico o entendimento de que, mesmo os descontos permitidos, o empregador somente poderá debitar até 30% do valor do salário. Qualquer desconto além dessa vantagem será ilícito e infringirá esse princípio. Isso impede também que o trabalhador seja lesado, Visa a garantia do seu sustento e da sua alimentação. No sexto e último dos mais importantes princípios, finalizamos com o princípio da boa-fé, que nada mais é do que a intenção moralmente reta no agir que supõe a conduta normal da pessoa. Pressupõe-se que as partes hajam sem malícia durante o contrato de trabalho. Como falamos nas abordagens sobre ética profissional, espera-se, segundo esse princípio, que nas relações de trabalho o empregador e o trabalhador pautem seus comportamentos numa visão ideal. Imaginem-se sempre no lugar do outro, nas exigências que faria caso estivesse na mesma posição ou na mesma situação, praticando assim as boas intenções e as boas ações. Na certeza de que, de alguma maneira, esses cuidados contribuirão para o seu sucesso profissional, refletindo positivamente e harmonicamente sobre a sociedade como um todo. Ao contrário disso, devemos entender que a malícia ou a má-fé dentro das relações de trabalho se distanciam das noções de ética profissional, vistas aqui hoje no início da aula. Criam sempre transtornos e prejuízos para as pessoas envolvidas. Por fim, apresentamos as diferenças entre relação de trabalho e relação de emprego, para que vocês possam identificar e entender que delas decorrem diversos direitos. Relação de trabalho é o liame ou vínculo entre trabalhador, sempre pessoa física,
e aquele para quem se presta o serviço, o empregador ou tomador de serviços, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que têm como objeto o trabalho remunerado. Já a relação de emprego é a principal espécie do gênero relação de trabalho. É caracterizada pela conjugação de 4 elementos básicos: subordinação, que é a dependência, ou seja, o empregado recebe ordens do seu empregador. A habitualidade ou continuidade, como queiram, que corresponde a 3 vezes ou mais por semana de trabalho. A onerosidade, que é o trabalho mediante a remuneração, e a pessoalidade, que o trabalhador é sempre pessoa física. Para facilitar a compreensão e a memorização desses 4 requisitos legais da relação de emprego, observem que, de cima para baixo, as iniciais das palavras subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade formam a palavra chope. A relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é a principal espécie. Caso vocês verifiquem que na relação entre empregador e trabalhador falta qualquer dos requisitos que compõem a palavra chope, subordinação, habitualidade, onerosidade ou pessoalidade, estarão diante de uma relação de trabalho, mas nunca de uma relação de emprego. Citamos alguns direitos previstos para a relação de emprego: o FGTS, o seguro-desemprego, férias, 13º, aviso. Os direitos são muito mais amplos e a responsabilidade do empregador pelo trabalhador, que é o empregado, será muito maior que na relação de trabalho. Finalizamos com algumas espécies do gênero relação de trabalho para tornar mais claro o seu entendimento. Espécies de trabalhador da relação de trabalho: o empregado, o eventual, o autônomo, o avulso, o mandatário, o comissário, o corretor, o temporário, o cooperado, o estagiário, o parceiro e o doméstico. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido esses apontamentos sobre a matéria. Qualquer dúvida podem me questionar dentro dos fóruns que serão propostos na sala de aula ou pelo e-mail, como desejarem, e eu estarei à disposição. Muito obrigada, bons estudos!